Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre a Epístola de Paulo aos Romanos. Na verdade, estamos apenas iniciando este trimestre. O título da nossa lição da nossa revista é Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Nós vamos estudar ao longo deste trimestre uma série de 13 lições, cada uma delas abordando um dos temas centrais da Epístola de Paulo aos crentes da cidade de Roma. O comentarista desse trimestre da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus é o pastor José Gonçalves, que é escritor, conferencista, bacharel em teologia e membro da Convenção Estadual da Assembleia de Deus em Piauí. Também faz parte do Conselho de Apologética da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Nós estamos já munidos aí de uma série de comentários, de anotações, de estudos, e vamos estudar esta que é, de fato, uma das epístolas centrais da doutrina cristã. Não por acaso os estudiosos costumam afirmar que Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, é a catedral da fé cristã. Eu ouso afirmar, dizer que ninguém pode ter uma compreensão apropriada do Evangelho de Jesus Cristo, a menos que comece a interpretá-lo a partir da leitura da Epístola de Paulo aos Romanos. Essa lição de número 1, ela tem por título a Epístola aos Romanos. E o texto áureo, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim o texto bíblico: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verdade prática. A Epístola aos Romanos mostra que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis para a nossa salvação e comunhão com Deus. Muito bem, meu caro telespectador, telespectadora, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para começar a nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso debate no entorno da Epístola de Paulo aos Romanos. Continue conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é uma alegria, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para iniciar hoje mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Ao longo desses 3 meses, abril, maio e junho, estaremos estudando uma nova revista e nesse trimestre estudaremos a Epístola de Paulo aos Romanos. Na lição de hoje, é uma lição introdutória, que tem como título a Epístola aos Romanos. Nesta carta, a palavra epístola significa carta ou missiva, são palavras sinônimas, epístola, carta ou missiva. Foi uma carta que Paulo escreveu à igreja cristã, à igreja que estava lá na cidade de Roma, e nesta carta nós temos uma explicação bem detalhada, sistemática do Evangelho que Paulo pregava, do Evangelho que Paulo defendia ao longo de suas viagens missionárias, conforme está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então ele escreveu para a igreja que estava em Roma e mostrou lá qual era o conteúdo do seu Evangelho, o que é que ele estava pregando. E este livro, a Carta de Paulo aos Romanos, mostra que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, conforme Paulo revela em Romanos capítulo 1, versículo 16, salvação tanto para judeus quanto gentios. É uma carta que fala muito sobre essa questão de judeus e gentios, qual é o lugar e a posição de cada um desses povos. Para quem não conhece, quem não está familiarizado ainda com esses termos, aqui na Carta aos Romanos, como também em outros livros do Novo Testamento, a humanidade é dividida em 2 povos, judeus e gentios.
judeus são todos aqueles descendentes de Abraão, segundo a carne. São descendentes, vamos dizer assim, físicos de Abraão. Então, todos eles são chamados de judeus. E gentios, às vezes também gregos, né, são chamados, se referem, a Bíblia quando fala de gentios ou gregos, normalmente está se referindo a quem não é judeu, independentemente da nacionalidade, da etnia. Então, quem não é judeu é chamado de gentio. E a carta de Paulo aos Romanos, ele fala sobre a necessidade de cada um desses povos que tem de salvação, sobre a pecaminosidade de cada um deles, e que a salvação é por meio de Cristo, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, alcança tanto os judeus quanto os gentios. Romanos revela também que o homem está perdido nas trevas do pecado e que é reconciliado com Deus mediante a fé, porque só através da fé em Jesus Cristo que nós podemos alcançar a salvação, e esta fé nós temos no Senhor mediante a graça de Deus. Então Paulo mostra que a graça de Deus e a salvação alcança a todos os povos, judeus e gentios. E nós temos revelado nessa epístola muita coisa importante, a organização e a sistematização de todo o conteúdo do Evangelho que Paulo pregava. No tópico 1 da nossa lição, que fala o autor, o local, data e destinatários. Logo no primeiro versículo desta carta, nós já podemos identificar quem é o autor dessa carta. Diz o versículo, Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o autor desta epístola é o apóstolo Paulo. Ele mesmo se declara no primeiro versículo. É interessante, né, a gente perceber que Paulo era a forma latinizada do nome Saulo. Então, o nome dele, de origem, era Saulo. Ele nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, hoje território turco, e o nome dele era Saulo, que vem aí parecido com o nome de Saul, no Antigo Testamento. Então o nome dele era Saulo, e ele era filho de judeus, ele era da seita dos fariseus, da denominação judaica dos fariseus. Os fariseus eram uma denominação judaica extremamente rigorosa, com muito legalismo, com muito costumes. Eles queriam muito, eram muito fervorosos e zelosos, conservadores para guardar a fé, mas vivia e pregava e praticava uma fé muito legalista, muito baseada em práticas exteriores, com pouca preocupação com o interior. Mas, vamos dizer assim, eles tinham um zelo muito grande pela fé, ao contrário de outras denominações judaicas. Então, Paulo era fariseu, ele foi, os seus pais eram fariseus, ele era da tribo de Benjamim, e Saulo, ele foi criado em Israel aos pés de Gamaliel. Ele foi instruído, bem instruído na lei judaica. Ele, como nasceu lá em Tarso, nessa província romana, ele era cidadão romano, por direito, por nascimento, mas por etnia ele era judeu. Então foi um homem que teve acesso a uma boa educação, uma boa cultura, um bom conhecimento, e o apóstolo Paulo tinha uma bagagem muito grande, falava vários idiomas e era um conhecedor profundo das escrituras do Antigo Testamento. Então nós vemos por todas as evidências, pelo estilo literário, por todas as evidências internas e pelo testemunho de toda a história da igreja, que realmente Paulo foi o autor desta carta escrita aos Romanos. Mas, pastor José Roberto, nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 16, no versículo 22, uma palavra aqui dita, capítulo 16 de Romanos, no capítulo 22, dizendo assim: Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor.
Então, eu queria perguntar a você e pedir que você esclarecesse para os nossos telespectadores quem escreveu a carta, quem é o autor da carta aos Romanos? É Paulo ou Tércio? Muito bem. Pastor Fábio, meu caro irmão, minha irmã, telespectador, telespectadora, era muito comum naqueles tempos antigos a pessoa, ao escrever uma carta, ela se utilizar de um amanuense. Então, quem era o amanuense de Paulo? Na Epístola aos Romanos, especificamente, era Tércio. Então, era a pessoa para quem Paulo ditava e ele escrevia a carta. Mas o amanuense não pode ser considerado o autor da epístola, porque, na verdade, o autor da epístola é o apóstolo Paulo. O amanuense, ele era uma espécie de secretário, era a pessoa que ficava responsabilizada de colocar no texto aquilo que era ditado. Paulo se utilizou de vários amanuenses ao longo de suas epístolas, não apenas esse. Alguns estudiosos tentam dar algumas explicações para essa utilização de Paulo, talvez pelo fato dele ser judeu e tivesse todo um cuidado de que a carta fosse escrita em bom grego, digamos assim, né? A maioria dos amanuenses de Paulo eram de origem grega, então pessoas que tinham um domínio da língua, e nós não podemos desprezar e desconsiderar que o grego era a língua franca, era a língua comum, e foi a língua que o Novo Testamento, na íntegra, foi escrito. E essa questão do amanuense era também uma coisa necessária, pastor Zé Roberto, porque na época não era tão fácil assim, não tinha o papel como a gente tem hoje, nem caneta Bic, nem piloto, etc., nem computador. Então, escrever nos pergaminhos ou num papiro era uma verdadeira obra de arte. Além do que, pastor Fábio, há uma teoria, isso aqui são teorias, viu, irmãos? Não vamos fechar nenhuma delas, mas há quem defenda também que Paulo, por ter algumas limitações na vista, né, ter problemas de vista, então ficava muito complicado para ele escrever, e por isso ele se utilizava de alguém para que escrevesse o texto para ele enquanto ele ditava. Isso nós citamos com base na epístola de Paulo aos Gálatas, que é o que tudo indica, ele precisou escrever por causa da urgência e da necessidade do falso evangelho que estava sendo pregado naquela região, mas nós não podemos fechar nenhuma dessas interpretações. O que nós podemos saber é que era comum Paulo utilizar amanuenses, pessoas que escreviam à mão, daí vem a origem dessa palavra, porque naquele tempo não tinha máquina de escrever, computador, e-mail, coisa dessa natureza. Mas o mais importante é nós afirmarmos e concebermos, inclusive os pais da igreja reconheciam isso muito bem, que Paulo foi o autor da epístola aos Romanos. É verdade. E Tércio foi apenas o escrivão, o amanuense, aquele que, vamos dizer assim, digitou a carta e não pode ser considerado como autor. Eu lembro agora, pastor Zé Roberto, com relação a Jeremias e Baruque, né? Isso. Baruque também era uma espécie de escrivão de Jeremias, ele ditava e Baruque escrevia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, não deixa dúvidas as evidências internas na carta, a forma de escrever, o estilo literário, a forma de discorrer e de argumentar, não deixa dúvida que isso está em harmonia com os demais escritos do apóstolo Paulo, e como bem falou o pastor Zé Roberto, o testemunho dos pais da igreja, todos são unânimes em afirmar que Paulo é o autor dessa carta. Mas o nosso tempo do primeiro bloco já está terminando, nós vamos fazer uma breve pausa e já já retornaremos para continuar o estudo de hoje na Epístola aos Romanos. Muito bem, amados, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, a Epístola da Maravilhosa Graça e a lição de número 1. Nós estamos aqui hoje contextualizando essa epístola, falando a respeito do seu autor, também da data, local, propósito e algumas características específicas dessa epístola. Muito bem, em relação ao local e data, 1.2,
Essa epístola, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ao que tudo indica, por volta do ano 56, 57, depois de Cristo. Paulo se encontrava na cidade de Corinto, que era a capital da província romana de Acaia. Nós destacamos que durante esse período em que Paulo estava em Corinto, ele se encontrava na sua terceira viagem missionária. Paulo era um missionário e ele tinha essa missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Inclusive, Atos capítulo 28, quando nós terminamos de ler o escrito de Lucas, nós observamos que Paulo está em uma prisão domiciliar lá na cidade de Roma. Quando Paulo escreveu esta epístola, ele estava em Corinto, ele não havia ido a Roma. Inclusive, uma curiosidade, uma informação importante, não foi Paulo que plantou a igreja de Roma. A igreja de Roma, alguns estudiosos defendem que talvez tenha sido plantada por Priscila, por Agripa, não é? Mas nós não temos informações detalhadas. O que nós podemos afirmar é que Paulo tinha a intenção, nós vamos ver isso mais adiante, ele tinha a intenção, o desejo, a vontade de ir até Roma, considerando que ali estava a capital do Império Romano, um grande centro comercial, e Paulo sabia que o Evangelho chegando ali, estrategicamente, ele seria difundido por toda a Europa, por toda aquela região, e ele tinha o desejo, o anelo, a vontade de ir até aquela cidade. No entanto, escreve essa carta, um dos propósitos, um dos objetivos da carta, é justamente preparar para uma visita. E Paulo pretendia ir a Roma, imaginamos assim, através de uma das suas viagens normais, dentro dos caminhos e trajetos missionários do apóstolo. No entanto, quando Paulo vai a Roma, ele vai preso. E isso aí é algo que estava nos planos de Deus, nos projetos de Deus, que Paulo ali chegasse e ali mesmo preso, ele escreveu várias cartas, as famosas cartas da prisão, e levando o Evangelho, seja em momentos em que ele estava livre, ou seja, no momento em que ele estava em cadeias. Então, pastor Fábio, esse foi um momento que Paulo utilizou-se durante uma das suas viagens missionárias para escrever uma epístola. Geralmente ele escrevia essas epístolas como forma de consolidar e confirmar a fé daqueles locais ou daquelas igrejas que ele havia plantado, mas no caso da igreja de Roma, ele escreve para preparar a sua vida, ou melhor, a sua ida até aquela cidade. É verdade, pastor Zé Roberto, não foi Paulo o fundador da igreja de Roma, há várias hipóteses, o pastor Zé Roberto já citou algumas. Tem outra aí que diz que pode ter sido alguém lá no dia de Pentecostes, lá em Atos 2:10, diz que também tinha romanos lá no dia de Pentecostes, mas o importante é que existia já aquela igreja em Roma, que era a principal cidade do Império, inclusive a capital do Império. Então era a principal cidade da época. E Paulo, no capítulo 1, versículo 7, ele diz, os destinatários, diz a todos os que estáis em Roma, são os destinatários da sua epístola, e Paulo faz menção, a igreja lá em Roma era uma igreja que tinha uma certa expressividade de pessoas, era conhecida, Paulo disse que, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então Paulo tinha conhecimento de que lá em Roma existia uma igreja e que muitos países, pessoas em muitos países já falavam da existência de uma igreja cristã lá em Roma. E Paulo, ele diz aqui no versículo 9, que sempre orava pela igreja de Roma, embora ele não fosse o plantador daquela igreja, orava. E diz Romanos 1:10, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, Paulo tinha o desejo, são dois propósitos de Paulo que ele manifesta nessa carta, que tinha vontade de ir lá em Roma com dois objetivos. O primeiro é de comunicar algum dom espiritual àquela igreja, de servir aquela igreja, ensinar aquela igreja e servir aos irmãos ali da capital do Império. E outro objetivo
é que Paulo queria o apoio daquela igreja para a sua obra missionária que ele desejava realizar na Espanha. A Espanha, na época, era considerado o extremo ocidente, né, do império, do mundo ali, do Império Romano conhecido da época. E Paulo tinha desejo de abrir um trabalho missionário na Espanha e ele estava pedindo a ajuda da igreja de Roma. Ele queria estabelecer lá em Roma uma base missionária. Ele escreveu essa carta, estava em Corinto, que era uma cidade onde era uma base missionária dele. Ele estava hospedado na casa de Gaio, conforme a gente pode ver em Romanos 16, 23, mas ele também queria que a cidade de Roma, a capital do império, também fosse uma base missionária do seu ministério e que aquela igreja ali da capital do império ajudasse Paulo a ir até a Espanha também, para que Paulo fosse pregar o evangelho, fosse também falar a palavra de Deus. E por causa disso, como ele precisava desse apoio da igreja e queria ir lá também servir aquela igreja, ele precisava também se apresentar, mostrar para os irmãos que evangelho ele estava pregando, o que é que ele pensava a respeito das coisas, qual era o conteúdo da sua pregação. Daí a necessidade dele escrever essa carta bem sistematizada, essa teologia sistemática de Paulo, onde ele organizou todo o pensamento cristão ali a respeito do evangelho para aquela igreja em Roma. Aquela igreja em Roma era formada tanto de judeus quanto de gentios, né? Não era só judeu nem só gentio, mas pelo que tudo indica, tinha uma predominância de crentes gentios lá naquela igreja. Então ele sentiu a necessidade de ir e de escrever para aquele povo, né? Ele planejou fazer essa visita para pregar lá, né? E conquistar o apoio daquela igreja para a obra missionária que ele desejava realizar na Espanha, mas que acabou não realizando. O livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas não registram que Paulo conseguiu ir até a Espanha fazer essa obra missionária e nem conseguiu fazer nem mesmo essa visita a Roma como um cidadão livre para estabelecer essa base missionária. Quando Paulo foi em Roma, já foi na sua viagem, depois que terminou a terceira viagem missionária, aí ele foi preso e aí ele fez uma viagem lá da Palestina até Roma, já como prisioneiro, e termina o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo chegando em Roma, pastor Zé Roberto, como prisioneiro, e ali em Roma ele chegou como prisioneiro, mas foi libertado, né? E ele ficou numa prisão domiciliar, gozou um pouco de liberdade ali, mas depois foi preso e foi martirizado em Roma. Isso mesmo, pastor Fábio. Portanto, os destinatários dessa epístola são os crentes da cidade de Roma, os cristãos romanos, e isso está afirmado na epístola de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma característica importante em relação a essa igreja é que ela era uma igreja mista, ela era formada por judeus e por gentios. E isso, meus amados, criava situações conflituosas no contexto da igreja, considerando que uma parte vinha de uma tradição e de uma formação judaica, da religião judaica, e uma parte da igreja vinha de formação gentia. E isso, às vezes, gerava conflitos, problemas de confronto doutrinário, étnico, e às vezes as pessoas não se entendiam bem. E a gente vai ver mais adiante que um dos propósitos desta epístola de Paulo aos Romanos é orientar os crentes ao bom convívio, para que cristãos, judeus e gregos, gentios, pudessem conviver em harmonia, debaixo da mesma graça, do mesmo evangelho, sabendo que todos haviam sido alcançados pela graça maravilhosa do nosso Senhor Deus, através de Cristo revelado no seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Então, esse é o tema, um dos temas centrais da epístola, e justamente Paulo respondendo a uma das demandas, a uma das necessidades daquela igreja,
que era a sua diversidade. E é algo que nós vamos destacar ao longo deste trimestre, a importância da igreja viver em unidade, dela crescer em unidade, mesmo na diversidade. A igreja, como nos tempos de Paulo, lá em Roma e hoje nos dias atuais, ela é formada por pessoas diferentes de diferentes posições sociais, estudantis, formação intelectual, econômica, financeira, social, mas mesmo com essa diversidade, a igreja precisa aprender a viver em unidade, a ser tolerante. E o mais importante, essa epístola que foi escrita especificamente para os crentes de Roma, pelo Espírito Santo, ela continua aplicável e ela continua falando para todos nós crentes do século XXI. Portanto, nos acompanhe ao longo desse trimestre, eu tenho certeza que a sua vida será ricamente abençoada a partir do comentário da Epístola de Paulo aos Romanos. Nós estamos encerrando mais um bloco, queremos convidá-lo a permanecer conosco, logo em seguida nós iremos tratar a respeito da forma literária, o conteúdo e o propósito da Epístola de Paulo aos Romanos. Continue conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos, irmãs, ouvintes, telespectadores, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos iniciando mais um trimestre estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. E neste trimestre, nesta primeira aula, nós estamos tratando dos aspectos contextuais desta epístola. O ponto 2 da nossa lição trata sobre a forma literária, o conteúdo e o propósito desta epístola. Em relação à forma literária, 2.1, nós queremos ressaltar que esta epístola ela está caracterizada por ser um gênero literário carta ou epistolar. Então, naqueles tempos antigos, como ainda hoje, as pessoas escrevem cartas, epístolas, e Paulo, nas suas viagens missionárias, ele aproveitava algum momento para consolidar, confirmar a fé das igrejas que ele plantava, escrevendo epístolas que eram um gênero literário. E o mais interessante, um estudo desse gênero nos mostra que o apóstolo Paulo, como um homem culto, um homem estudado, ele tinha conhecimento da estrutura, digamos assim, da composição desse gênero epístola. E ele começa geralmente com a saudação, começa se identificando, mostrando qual o propósito, qual o seu interesse, qual o seu objetivo com essa epístola. E eu estava lendo um dia desse um tratado a respeito do gênero literário epístolas desta época, e nós vemos que o apóstolo Paulo se utilizava de um recurso, de um gênero comum para a época, para levar adiante a mensagem do Evangelho de Cristo. Isso mostra que nós podemos nos utilizar dos recursos estilísticos e dos gêneros disponibilizados na sociedade contemporânea para levar o Evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus. Nós vemos aqui também que Paulo, como estudante e conhecedor da filosofia da época, Paulo se utiliza de recursos estilísticos também comum entre os pensadores daquela época. Dentre eles, Platão, Aristóteles, os diálogos, por exemplo, de Platão, no qual ele coloca como figura central Sócrates, os tratados de Aristóteles, os filósofos gregos. Nós vemos que Paulo tinha conhecimento desses pensamentos, desses autores, e ele se utiliza de alguns recursos literários da filosofia grega para tecer o seu argumento nas epístolas que ele escrevia. Mas o mais comum que nós vemos na epístola de Paulo é um recurso literário bastante comum naquela época, que é chamado diatribes. E o diatribes é uma espécie de diálogo retórico, é uma figura de linguagem, é um recurso estilístico que você utiliza na medida em que você formula um visual, um interlocutor imaginário, uma pessoa com a qual você hipoteticamente está dialogando, e vai
construindo um argumento a partir de um diálogo hipotético, de um diálogo virtual em que ele estabelece com esse interlocutor. Quando nós estivermos lendo e estudando a Epístola de Paulo aos Romanos ao longo das próximas semanas, você vai observar que Paulo faz uma série de perguntas, algumas delas perguntas retóricas, em que ele faz a pergunta e logo em seguida ele dá a resposta. Paulo chama os seus leitores para um diálogo, ele chama os seus leitores para uma arguição, ele chama os seus leitores para interagirem com ele. Então isso aí é um recurso estilístico, é um recurso literário que Paulo recorre ao longo da sua epístola, que é comumente chamado de diatribes, e que nós vamos ver ao longo do texto. O mais importante é que nesse diálogo, Paulo quer estabelecer uma interação com os interlocutores, com os seus leitores, sobretudo, irmãos, porque essas epístolas, elas não eram apenas lidas, até porque dificilmente cada membro da congregação ou da igreja de Romano teria uma epístola, ou um exemplar da epístola aos Romanos, como é comum a gente ter nos dias atuais. Geralmente, essa epístola era enviada para a liderança da igreja e o pastor da igreja, o líder da igreja, ele lia em voz alta, poderia até fazer algum comentário, mas ele lia em voz alta para que a igreja ouvisse. Então, na medida que a leitura era feita, Paulo estava, através desse recurso, interagindo com os irmãos da igreja de Roma. Portanto, pastor Fábio, essa era a forma literária que o apóstolo Paulo utilizou e recorreu durante a composição e a exposição do seu argumento em prol do Evangelho de Jesus. É isso aí, pastor Zé Roberto. Você pode ver, meu querido telespectador, como a Bíblia é rica, como um livro literário é uma obra de arte, né, uma bênção. Com relação ao conteúdo da carta de Paulo aos Romanos, podemos perceber ao longo dos seus 16 capítulos que Paulo fala de diversos temas, e aí a gente percebe que ele começa já no capítulo 1, por exemplo, ele mostra a pecaminosidade dos gentios, ele mostra que os gentios estão no pecado e precisam de salvação, que os gentios estão longe de Deus e numa situação de condenação diante de Deus. No capítulo 2, ele mostra que os judeus, embora tenham um padrão moral mais elevado do que os gentios, mas também todos os judeus estão debaixo do pecado, também são pecadores, apenas cometem pecados assim, alguns pecados diferentes dos pecados dos gentios, mas também cada um com seus próprios pecados. E Paulo vai defendendo essa tese da pecaminosidade de toda a humanidade. E no capítulo 3 da sua epístola aos Romanos, aí Paulo fecha o assunto dizendo que tanto os judeus quanto os gentios, todos estão debaixo do pecado, porque todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus e que não há nenhum justo, nenhum sequer. Com isso, Paulo já vai preparando o terreno para mostrar que tanto os judeus quanto os gentios precisam ser justificados diante de Deus. E aí Paulo termina o capítulo 3 de Romanos falando que a lei não pode fazer nada, a lei não pode justificar nem judeu nem gentio diante de Deus, mas que, muito pelo contrário, pela lei vem o conhecimento do pecado. O objetivo da lei é mostrar mesmo que todo mundo está perdido no pecado. Então aí Paulo começa a preparar o terreno para mostrar sobre a necessidade do homem se justificar diante de Deus e que essa justificação ela vai vir pela fé. E aí ele começa a desenvolver o tema da justificação pela fé no final do capítulo 3 para início do capítulo 4 e toma o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé. Ele cita lá em Gênesis, creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Inclusive, uma coisa também muito interessante é que Paulo, na carta dele aos Romanos, Paulo ele cita muitos versículos do Antigo Testamento. Ele embasa muito os seus argumentos citando as Escrituras do Antigo Testamento. Então, ele desenvolve toda a doutrina da justificação pela fé,
coloca no capítulo 4 de Romanos, Abraão como exemplo de justificação pela fé, que foi antes da lei, antes de aparecer a lei, Abraão já foi justificado pela fé. No capítulo 5, ele começa dizendo, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Ele começa a mostrar o contraste no capítulo 5 entre Adão e Cristo, que por meio de Adão veio o pecado e a morte, mas por meio de Jesus, que é o segundo Adão, veio a vida, veio a salvação, veio a redenção do pecado. Então ele faz esse contraste. Depois, no capítulo 6, ele fala sobre a questão da santificação, da novidade de vida. Não é porque lá no capítulo 5 ele diz que a gente é justificado pela fé, sem as obras, né, que a gente agora vai ter a liberdade de viver no pecado, porque onde o pecado abundou, vai superabundar a graça, e Paulo diz, de modo nenhum. Nós que vivíamos no pecado, morremos para o pecado, agora a gente anda em novidade de vida, anda em santificação, é o que ele fala no capítulo 6. Depois ele mostra no capítulo 7 a dificuldade que o homem natural, o homem sem Deus, vive preso no pecado, dominado pelo pecado, né? E termina dizendo no capítulo 7, miserável homem que sou. Então ele mostra ali que o homem sem Cristo não consegue vencer a carne, a natureza carnal pecaminosa que guerreia dentro dos nossos membros, ele está preso. No capítulo 8, ele fala sobre a liberdade, né, que o Espírito Santo atuando na nossa vida, inclusive esse capítulo 8 de Romanos, ele fala muito, é o capítulo mais extenso que fala sobre a vida no Espírito, o crente se inclinando para as coisas do Espírito, o Espírito Santo na nossa vida nos dá poder para vencer a carne, para vencer o pecado. Né? Do capítulo 9 ao 11, né? Capítulo 9, 10 e 11, Paulo defende aqui todo um ensinamento sobre, falando sobre a rejeição de Israel, que Israel rejeitou a Cristo, rejeitou o Evangelho de Cristo, mas que há ainda uma chance, no final um remanescente judeu vai ser salvo, né? E ele mostra essa relação de Israel também conosco, com a igreja. E depois ele começa, a partir do versículo 12, a partir do capítulo 12, fazer algumas aplicações práticas, né, da justiça que vem pela fé. Então, no capítulo 12, ele fala da consagração do crente, não se amoldar ao mundo, mas ter, né, uma mente renovada. Ele fala sobre como tratar os inimigos, orar, né, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, alegrar-vos na esperança. Fala sobre a questão do amor, do relacionamento com as pessoas em amor. O capítulo 12 de Romanos é magnífico. Depois ele começa a falar, né, sobre o capítulo 13, mostrando o relacionamento do crente com o Estado, com as autoridades, com as leis, né? E continua no capítulo 13 falando sobre a lei do amor, né? E tem ainda também um aspecto pastoral nas suas cartas, no capítulo 14, 15 e 16 de Romanos, ele fala sobre a tolerância com os fracos na fé. No capítulo 14, a questão de ser vegetariano ou não, né, que isso não importa para a fé, cada um deve comer, né, o que achar melhor, etc. Então, o conteúdo da carta aos Romanos, pastor Zé Roberto, é magnífico, tem muita coisa, apenas 16 capítulos, mas que ensinam grandes verdades da fé cristã, e eu tenho certeza, meu querido telespectador, que todos nós, eu e você, nós e você, será muito abençoado com o estudo dessa carta ao longo deste trimestre. Vamos fazer uma breve pausa e já já retornaremos para estudar o último tópico da nossa lição de hoje. Queridos telespectadoras, de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando a primeira aula, a primeira lição da epístola, com base na epístola de Paulo aos Romanos. Estamos aqui no tópico 3, tratando sobre, ou melhor, o tópico 2, tratando sobre formação literária, conteúdo e propósito. Faltou nós tratarmos aqui a respeito do propósito no bloco anterior, e nós queremos destacar qual o objetivo de Paulo na sua escrita, né, na composição
desta epístola. Então, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela destaca que o objetivo de Paulo em relação a essa epístola é apresentar Paulo aos romanos, já que Paulo ainda não havia ido àquela cidade, e sintetizar a mensagem do apóstolo antes de sua chegada até Roma. Então, nós vemos aqui que o objetivo do apóstolo Paulo, na verdade, é expor o evangelho da graça e mostrar que a justiça de Deus se dá através de Jesus Cristo. Nós até destacamos aqui versículos 16 e 17, nós não podemos deixar de mencionar esses dois versículos que consideramos capitais para esta epístola, no contexto geral da doutrina. Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, esses dois versículos aí são centrais nesta epístola, porque irão nortear todo o pensamento de Paulo no seu argumento, na defesa do evangelho que ele defende, que é o evangelho genuíno e é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Fábio. É verdade, pastor Zé Roberto. No tópico 3 da nossa lição, meu querido telespectador, valor espiritual. O tópico 3.1 fala fundamentação doutrinária. Então, realmente, a epístola aos Romanos ela é considerada a mais teológica de todas as outras epístolas escritas por Paulo. As outras epístolas foi muito escrita com a finalidade de resolver problemas das igrejas locais, de orientar a igreja de determinadas cidades a respeito de alguns pontos específicos, mas no caso da carta que ele escreveu aos Romanos, só lembrando que a gente já falou já no início dessa aula, Paulo não foi o fundador da igreja em Roma e ele faz uma apresentação do seu evangelho. Ele queria o apoio da igreja de Roma para enviá-lo como missionário à Espanha. Ele queria também pregar o evangelho na capital do império, na cidade mais importante do império. É interessante que o maior pregador do cristianismo depois de Jesus foi Paulo, e ele não pregou na cidade mais importante do império. Ele não pregou lá. Isso é interessante, chama-nos a atenção isso. Mas ele tinha o desejo de também ganhar almas para Jesus lá em Roma, e ele precisava, essa carta foi uma carta também de apresentação, para mostrar o seu evangelho, qual é o seu conteúdo. Ele fala de que a pregação de Paulo, os ensinamentos de Paulo, eles tratam a respeito de quê? Então Paulo fez um resumo, fez uma espécie de teologia sistemática, ele sistematizou e organizou os seus pensamentos, o seu ensinamento nessa carta que ele escreveu aos Romanos. Então, de sorte que ela tem um forte conteúdo doutrinário, ela fala muita coisa sobre a depravação total da humanidade, ela fala sobre a eleição, sobre predestinação, sobre glorificação, ela fala sobre a justificação pela fé, fala da impotência da lei para justificar o pecador, ele fala sobre a vida controlada pelo Espírito, fala sobre a prisão que é o homem viver no pecado, fala sobre a vida de santidade, fala até da relação do crente e da igreja com as autoridades civis, como também lá em Roma tinha judeus, fala também da questão de Israel, em todo esse plano da salvação, fala sobre relação entre os crentes na comunidade, como os crentes devem viver, apesar da diversidade, como eles devem se relacionar, serem tolerantes uns com os outros, no convívio social e lá na igreja. Então Paulo mostra à igreja de Roma que o pecador pode encontrar a redenção na poderosa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o tema da carta aos Romanos está justamente nesse versículo 17, que já é uma citação de Abacuque. Ele já cita, como a gente já falou aqui, Paulo cita muitos versículos do Antigo Testamento, e ele mostra aqui sobre que
porque nele, ou seja, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, né, lá em Abacuque, mas o justo viverá da fé. E a leitura desse versículo, pastor José Roberto, né, Romanos 1:17, teve um impacto na vida de muitos homens de Deus na história da humanidade. Podemos destacar aqui, o tópico 3.2 vai falar de vários personagens, mas com destaque aqui para Martinho Lutero, né, o grande líder da Reforma Protestante, que teve sua inspiração aqui nesse versículo de Romanos 1:17. É isso mesmo, pastor Fábio. É a epístola de Paulo aos Romanos, é por isso que nenhum cristão deve se cansar de estudá-la. Eu, particularmente, vou e volto à epístola aos Romanos, considero bastante produtivo a escola bíblica dominical voltar sempre à epístola aos Romanos, considerando que nós temos sempre novos crentes na igreja e mesmo os crentes mais antigos não podem se apartar dos fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo, que estão tão bem esboçados e sistematizados aqui na epístola de Paulo aos Romanos. E nesse ponto 3.2 da nossa lição, sobre a renovação espiritual, nós destacamos o impacto que esta epístola sempre teve na história da igreja. A igreja sempre foi impactada pela epístola de Paulo aos Romanos. Nós destacamos aqui os grandes movimentos que aconteceram na história da igreja ao longo dos séculos, foram resultantes de estudo, de meditação e de reflexão nesta epístola de Paulo aos Romanos. Aqui foi destacado aqui pelo nosso comentarista alguns exemplos, e nós anotamos aqui, inclusive, a expressão de fé, o testemunho de alguns teólogos, de alguns estudiosos da Bíblia, demonstrando a revolução, a renovação espiritual pela qual eles passaram a partir do momento que resolveram estudar a Epístola aos Romanos. Agostinho de Hipona, que em 386 depois de Cristo, depois de uma vida distanciada de Deus, ele começou a ler a Epístola aos Romanos, abriu ali as Escrituras, lá em Romanos 13, de 13 a 14, e ele diz assim: não li mais nada, e não precisei de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, ele se refere ao texto lá que ele abriu na Epístola de Paulo aos Romanos, uma clara luz inundou meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Foi o que disse Agostinho. Martinho Lutero, já citado aqui pelo pastor Fábio, em 1515, Lutero, que tinha medo de trovões e relâmpagos, mas foi alcançado pelo raio da graça de Deus e que o levou a um encontro profundo com Cristo, Lutero começou a expor a Epístola aos Romanos aos seus alunos e isso o levou à seguinte conclusão. Palavras de Lutero: toda a Escritura ganhou novo significado e ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se me tornava indizivelmente bela e me enchia de amor maior. Mas não foi apenas com Agostinho e com Lutero. Isso aconteceu também na vida de John Wesley, que ao acompanhar a leitura do prefácio da Epístola aos Romanos de Lutero, Wesley testemunha dizendo o seguinte: senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a minha salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. E por fim, Karl Barth, que é considerado um dos maiores teólogos do século XX, ele que havia passado muito tempo estudando nos seminários liberais, resolveu voltar-se para a Epístola aos Romanos e foi despertado e abandonou o liberalismo teológico depois de ler a Epístola de Paulo aos Romanos, inclusive escreveu um comentário. E ele diz o seguinte, lá no prefácio do seu comentário à Epístola aos Romanos: o leitor perceberá por si mesmo que foi escrito com um jubiloso sentimento de descoberta. A poderosa voz de Paulo era nova para mim, e se o era para mim, certamente o seria para muitos outros também. Portanto, pastor Fábio, a gente vê o impacto que a Epístola aos Romanos, de Paulo aos Romanos, teve ao longo da história da igreja e continua tendo a todos aqueles que se aproximam desse texto com o coração aberto
para compreender o Evangelho de Jesus. E com certeza, pastor Zé Roberto, esta epístola, o estudo da Epístola aos Romanos, também terá um grande impacto na nossa vida, na minha vida, na vida do pastor Zé Roberto e também na vida de você que está aí nos acompanhando, nos acompanha semanalmente pelo programa Escola Bíblica Dominical em Debate, e terá um impacto muito grande na sua vida de aluno da Escola Bíblica Dominical. E aí nós aproveitamos para incentivar você: frequente a Escola Bíblica Dominical, adquira a sua revista nesse trimestre, a revista Lições Bíblicas da CPAD, que neste trimestre ela trata sobre o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Com certeza, ao longo de cada lição, ao longo dessas 13 lições, seremos bastante impactados, teremos a nossa vida espiritual cada vez mais renovada e seremos muito abençoados com o estudo desta palavra. Muito bem, o debate continua na Escola Dominical, lá na sua congregação. Todos os domingos nós temos Escola Bíblica Dominical. Não fique em casa, participe, siga você e toda a sua família para a igreja para aprender, debater e crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos aproveitar, avisar para os nossos irmãos aqui da cidade de Mossoró, os nossos superintendentes, professores de Escola Bíblica Dominical, que nós teremos a partir do dia 10 de abril, o 12º Seminário Geral da Escola Bíblica Dominical. Toda a igreja está convidada a participar. Nós teremos abertura no dia 10, lá na congregação do Abolição 4, e ao longo da semana estaremos debatendo o seguinte tema: o crescimento da igreja através da Escola Bíblica Dominical, o crescimento na palavra e no poder de Deus. Muito bem, fica aqui a nossa saudação, continue conosco, nos acompanhando ao longo desse trimestre, e que o Senhor Jesus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.